Muito bem, pessoal. Então, boa noite. Estamos aqui hoje, dia 29. Vamos começar com mais um tópico, nosso CPC 29, falando então sobre ativos biológicos, né? Nessa linha de ativos, a gente falou de ativo mobilizado, a gente já falou de é, propriedade para investimento e ativo intangível, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre ativo biológico. Pessoal, tem bastante slides, mas eu acho que talvez seja um pouco mais rápido, embora toda vez que a gente tem aí as nossas aulas, surge bastante discussão, surge bastante assunto, e a gente acaba falando e demorando mais, tá? Mas, de qualquer maneira, para 3 horas em tese é pouco, então a gente faz hoje, finaliza no sábado, e depois nós vamos fazer a resolução dos exercícios como nós combinamos, tá certo? Tudo bem? Bom, alguém de vocês já teve contato, já teve algum cliente, ou já trabalhou em alguma empresa que tem lá o ativo biológico? Nada. Conhecimento de ativo biológico? Nada, nada. Isaías, Luciana, Diogo, Daniele, ali o César? Nada. Muito bem. Mais ou menos? Você tem cliente lá, Daniele, que mexe? Não? Diogo também não. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Ativo biológico é assim, a gente tem, a Luciana também não, né? Então, ativo biológico, a gente tem, como eu posso dizer, a gente tem vários aspectos, a classificação dele pode estar em mais de um lugar. Eu posso ter ativo biológico lá no meu imobilizado e posso ter ativo biológico no meu estoque, por exemplo, lá no meu circulante. Então, eu posso ter, digamos, diferentes classificações dentro do meu ativo biológico, tá? Isso vai depender um pouquinho, digamos, daquilo que você pretende com relação a esse ativo biológico, qual é a finalidade dele. Eu comentei com vocês sobre as aulas, sobre esses encontros que tem de FRS lá no Sindiconte, e na semana retrasada, foi retrasada, não minto, semana passada, quinta-feira passada, o assunto foi justamente ativo biológico. Então, a gente falou um pouco, foi bom porque teve alguns complementos daquilo que eu costumo falar, daquilo que está aí no meu material, né? Então, acho que foi bem, digamos, foi bem proveitoso, tá? Isso vai nos ajudar aqui na aula. Tem algumas coisas, pessoal, que está na norma lá, que a gente vai discutir, mas que eu acho que, de repente, são itens que podem e devem, em alguns casos, serem alterados, tal, né? Enfim, então a gente vai tratar cada um desses assuntos aí. Bom, ninguém trabalhou até hoje com ativo biológico, né? Então, a gente vai pegar a norma aqui, nós vamos falar a norma desde o início, como sempre, tá? E a gente vai trazer bastante exemplo. Normalmente, para o ativo biológico, costumo ter bastante exemplo, porque a gente pode até não saber exatamente a norma, mas assim a gente acaba vendo, né, vários desses itens, né, digamos, no nosso dia a dia. Então, a gente costuma utilizar isso aí bastante. A gente não registra contabilmente, né, mas a gente tem acesso, digamos, aos ativos biológicos com bastante frequência, tá? Bom, então, o ativo biológico, pessoal, ele está lá no CPC 29, né? Que ele fala de ativos biológicos e produtos agrícolas. Então, são duas coisas diferentes, são dois itens que nós vamos tratar. Então, aqui nós temos dois conceitos que serão, nós vamos dar a definição e a forma como nós temos que entender eles, tá? Muito bem. Ó, então, quando a gente pega então essa norma, o CPC aqui 29, então qual que é o objetivo dele? Primeiro, ó, estabelecer tratamento contábil e as respectivas divulgações. Então, nós estamos falando de tratamento contábil e divulgação. Vocês vão reparar que nesta norma aqui tem bastante procedimentos relacionados à divulgação. Nós temos que fazer uma série de divulgações aqui, tá? Então, aqui, mas ele fala que estão relacionadas ao ativo biológico e aos produtos agrícolas. Então, são duas coisas diferentes, tá? Bom, então, nesse momento, pessoal, estou falando aqui de ativo biológico, produto agrícola, evidentemente que isso faz parte dos conceitos que a gente vai ver, então não se preocupem nesse momento, tá? Daqui a pouquinho a gente vai tratar aí desses conceitos aí. Ó, bom, então ele fala aqui, ó, que esse pronunciamento então ele deve ser aplicado para contabilizar os itens relacionados com as atividades agrícolas. E quais são esses itens? Os ativos biológicos, então ele fala aqui, exceto planta portadora, que a gente vai ver o conceito disso daqui, tá? Para quem nunca viu
Eu vou ser sincero, evidentemente, esse conceito de essa diferença entre planta portadora e ativo biológico, claro, eu só também fui conhecer a partir dos estudos dessa norma, né? Mas isso fica bem claro, bem fácil da gente entender. Ele tem aqui a produção agrícola no ponto da colheita, então também um ponto muito importante. Aquilo que é produção agrícola é um fator, o outro fator é no ponto da colheita. Então nós temos esses itens também que têm que ser considerados. E quando a gente tem a questão de subvenção governamental, está previsto lá no item 34 e 35 dessa norma, que é quando você tem, e normalmente, né? Normalmente, quando a gente fala de produtos agrícolas, enfim, a gente sempre tem esses subvenções, essa assistência governamental. Isso é comum, porque a gente sabe que a agricultura depende bastante, principalmente os pequenos agricultores, de, digamos, ajuda, vamos falar assim, vamos chamar assim, uma ajuda do governo, né? Seja para financiamentos de máquinas, tanto é que eles têm financiamentos de insumos, então eles têm normalmente taxas diferenciadas, né? Muitas vezes tem garantia de safra, enfim, tem uma série de, digamos, de facilidades que outras empresas não têm, né? Bom, então esses três itens, ó, então atividade ativo biológico, produção agrícola e subvenção, tá? Agora, este item, então, veja que, embora ele esteja relacionado com a produção agrícola, com a atividade, a gente chama de ativos biológicos, né? Então, vamos falar assim, com a atividade, digamos, a gente fala atividade agrícola, porque nós estamos falando entre plantas e animais, estamos falando as duas coisas, tá? Então, ó, ele não é aplicável, primeiro, a terras relacionadas com a atividade agrícola. Por quê? Porque a terra é para uso, e aí você está falando de imobilizado, a não ser que seja para arrendamento, e aí você estaria falando de propriedade para investimento, tá? Ó, plantas portadoras relacionadas com a atividade agrícola, então nós vamos ver esse conceito também. Fala, contudo, esse pronunciamento aplica-se aos produtos dessas plantas portadoras. Então, aqui nós vamos ver que tem uma diferença daquilo que é planta portadora e aquilo que essa planta gera, tá? Há uma diferença nesses itens aí e desculpa o trocadilho, desculpa a redundância, faz toda a diferença no nosso entendimento, tá? Depois tem a subvenção e a assistência governamental, que estão relacionadas com essas plantas portadoras, e os ativos intangíveis, então, que estão relacionadas aí com as atividades agrícolas. Por quê? Porque, olha só, então, as terras relacionadas, nós estamos falando de imobilizado, porque são terras que eu estou usando. Quando eu estou falando de planta portadora, vocês vão reparar que a planta portadora está relacionada com imobilizado também. A subvenção e assistência governamental, então, elas estão relacionadas às plantas portadoras aqui, porque nós temos dois itens. Eu posso receber, como eu falei agora há pouco, subvenção e assistência governamental especificamente, né, especificamente para para aquisição, digamos, de insumos, aquilo que vai compor o custo da minha produção. Então, esse é um item. Agora, eu posso pedir recursos para a minha planta portadora, tá? Então, vocês vão perceber que a obtenção de recursos, e quando a gente fala, então, desses recursos que vêm do governo, eles têm um registro diferenciado, tá? E uma forma diferenciada por conta de um tratar da produção e outro tratar de investimentos, tá? Então, e outros ativos intangíveis relacionados com a atividade agrícola. Então, nós acabamos de ver, qualquer ativo intangível, de forma geral, a norma não é aplicada porque ela está tratando lá no CPC 4, que nós acabamos de ver na última aula, tá? Bom, então, o que essa norma alcança? Até onde ela vai? Ó, então, esse pronunciamento ele tem que ser aplicado para a produção agrícola, tá? De forma geral, ele fala aqui, ó, assim considerada aquela obtida. Olha, veja aqui, gente, dois pontos importantes. Obtida no momento e no ponto da colheita dos produtos advindos dos ativos biológicos da entidade. Então, vocês podem reparar que aqui, de novo, ele fala ponto da colheita. Então, isso faz bastante diferença para a gente aí, tá? Ó, após esse momento, ou seja, após aqui, ó, quando a gente pega aqui, né? Então, se você pegar aqui, ó, após o ponto da colheita, como ele fala aqui, né? Então, ele deixa de ser, digamos, um produto agrícola, ele deixa de ser regulado pelo CPC 29
e passa a ser regulado pelo CPC 16 Stop. Então, você tem uma mudança aí desse processo. E, para isso, é muito importante a gente entender o ponto da colheita, tá? Outra coisa, o pronunciamento não trata do processamento dos produtos agrícolas após a colheita. Muito bem, porque veja só, até o final aí da aula, até o final do material, vocês vão perceber que nós temos 2 pontos, né? Então, você planta, tem algo que você planta que não é ativo biológico, tá? E aí, quando você tem esse produto, ele vai se desenvolver, ele vai ter uma variação, uma alteração biológica, que a gente chama, até um certo ponto. Aí você tem um momento do corte, da colheita. Daquele momento ali, pessoal, há uma separação entre o que é ativo biológico e o que passa a ser, então, digamos, estoque. Tá? Eu vou usar muito como exemplo uma laranjeira, tá? Pé de laranja, porque no próprio CPC ele usa isso como exemplo. Então, a laranja, enquanto ela está lá no pé, ela é ativo biológico. Depois que você colheu a laranja, veja, aí você tem o ponto do corte, o momento do corte, como ele diz ali na norma, tá? Nesse momento, ele deixa de ser ativo biológico e passa a ser estoque. Tá claro, pessoal? Então, há uma transição nessa passagem. Ele deixa de ser ativo biológico e passa a ser estoque, tá? Bom, o último tópico do slide, ele fala assim, então, o CPC não trata, tá? Ele não dá o tratamento para os processos produtivos desses produtos agrícolas. Por quê? Porque a partir do momento que ele passou a ser estoque, então, para você medir custo, para você fazer todo o procedimento relacionado, digamos que eu vou pegar a laranja e transformar em suco. Então, entre a laranja colhida e o suco, você tem um processo enorme, certo? Digamos assim, a laranja pronta lá dentro da caixinha, você tem um processo, digamos, em várias etapas aí. Todas essas etapas, pessoal, elas vão compor o nosso custo de produção, tá? Elas não estão relacionadas com mais ativo biológico. Elas são efetivamente estoques em matéria-prima, produtos em elaboração, produto acabado. Tá bom? Tá claro isso, pessoal? Isso é muito importante para a gente poder diferenciar um momento do outro aí na nossa, como se diz, na nossa classificação contábil. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Muito bem. Ó, então, quando a gente volta aqui, ó, então por isso que ele fala, o pronunciamento não trata do pronunciamento. Por quê? Desculpa, do processamento. Porque o processamento já é estoque. Ele já está na sua linha de produção e aí esse CPC ele não alcança mais, tá? Aqui, gente, ó, nós temos alguns exemplos do que nós teríamos, ó, tá? Nós temos lá, ó, então, ativos biológicos, produtos agrícolas e produtos resultantes do processamento após a colheita. Então, se você pegar carneiro, ele é um ativo biológico. O que ele gera? A lã, que é um produto agrícola. E o que eu faço com essa lã? Bom, veja aqui, ó, aqui é ativo biológico, CPC 29. Produtos agrícolas, nós estamos falando de CPC 16. E aqui, porque é estoque, e aqui quando ele fala de produtos resultantes do processamento, nós estamos falando da industrialização, da alteração, então nós estamos falando de estoque. Ó, plantação de árvores para madeira, ativo biológico. A árvore cortada, produto agrícola. A tora, a madeira serrada, é isso que gera, então, a árvore cortada. O gado de leite, você tem gado de corte, aqui não tem, mas pode ter gado de corte, aqui tem gado de leite. Então, o leite é o produto agrícola e ele gera queijo e outras coisas, né? Quando a gente fala, se fosse gado de corte, então seria o ativo biológico, o produto agrícola é a carne, e o produto resultante pode ser a própria carne ou pode ser outros itens, né? Que ele pode ser gerado a partir da carne. Então, você tem os porcos, então, o produto agrícola é a carcaça, ou seja, o porco em cima já abatido, e ele gera salsicha, presunto, enfim. Né? O pessoal costuma falar, vocês gostam de salsicha, pessoal? O pessoal costuma falar que a salsicha é feita de carne de cavalo, não é? Já ouviram falar isso aí, não? Não? Salsicha é carne de cavalo. Sabiam disso ou não? Não, na verdade dizem que é feito com o resto de tudo, né? Eles pegam o resto de tudo. Aliás, alguém já comeu carne de cavalo aí, não? Não. Não?
Você Dizem sabe... que a carne seca também é carne de cavalo. Oi? A carne seca, né? Dizem que é carne de É uma carne cavalo. provavelmente um pouco mais dura do que a carne de vaca. Só que tem um detalhe. Isso no Brasil, nós não temos o hábito de comer cavalo. Mas na França, por exemplo, é um prato bastante comum. Em outros países, o pessoal come cavalo assim, com bastante frequência. É comum, é uma carne comum, não é como aqui. Aqui a gente tem um pouco aquela coisa de, puxa, um animal, um cavalo ajuda, não sei o quê. A gente acaba... É uma questão cultural, tá? Eu como bife e cavalo. Por exemplo, comer cachorro, comer outros, né? Mas comer cavalo é relativamente comum aí, mundo afora. Eu só como bife e cavalo. Exatamente, exatamente. Agora, a salsicha, ela é feita de, eu não sei as proporções exatas, mas ela é feita de uma parte de carne suína e uma parte de carne bovina. Há uma mistura, acho que é 70% de um e 30% do outro. Tá? Então, é uma mistura. Então, na verdade, Daniela, essa coisa de ser tudo, mistura de tudo, tal, que vai jornal no meio, não tem aquela coisa, salsicha com jornal não é salsicha, né? Na verdade, isso não é verdadeiro. Tá? Então, aqui no slide ele fala assim, ó, então carcaça, salsicha, presunto, mas para fazer a salsicha não é exatamente só a carne do porco. Tá? A plantação de algodão, ele gera o algodão, é o produto agrícola, e o fio de algodão gera roupa, cana-de-açúcar. Então, você tem a cana colhida que gera o açúcar, pode gerar álcool também, né? O álcool, o combustível dos carros. Plantação de fumo, então, no fumo e o chá, veja só que nos dois você tem a folha, e aí na folha você gera o fumo propriamente dito, né? Em alguns casos aí você pode gerar o charuto direto, né? O arbusto do chá, você gera o chá, ele normalmente vem no saquinho picadinho, mas é o chá. Você tem a videira, que ele gera a uva. Claro que aqui ele está dando só um exemplo de um produto resultante do processamento, porque você tem vinho, você tem suco de uva, a própria folha de uva, não tem aquele prato gostoso lá, acho que é árabe, se não me engano, que com folha de uva, não tem? Já comeram esse prato, não? Né? Charutinho de uva, acho que é charutinho, né? É gostoso, bem gostoso. Tá? Então vejam que esses itens aqui são só alguns exemplos. Árvores frutíferas, então você tem milhares delas, muitas, e a fruta, o que ele gera, veja, o produto agrícola é a fruta colhida, e você pode vender a fruta processada, a própria fruta colhida, o suco, então você tem uma infinidade de itens, e a seringueira, tá? O látex, então, que é o produto agrícola, que é aquilo que você colhe lá, que você vai fazer um corte na seringueira, vai deixar escorrer, e aí ele gera produtos da borracha. Evidentemente, tem outros itens que são gerados aí, tá? Pessoal, até aqui tudo bem? Tranquilo? Suave aí na nave? Bem fácil, não é? Muito bem. Então, continuando aí, ó. Então, aqui a gente entra, tá vendo? Então, depois que ele dá aqui um panorama geral do que nós temos aí, só para diferenciar um pouquinho um do outro, entender do que nós estamos falando, ele entra nos conceitos, tá? Então, nos conceitos aqui, ó. Então, o que é uma atividade agrícola? Né? Que a gente fala bastante aqui, ó, isso aqui faz parte da atividade agrícola. Ó, então, atividade agrícola. Aliás, pessoal, estou me lembrando agora, nós falamos aí um pouco desse processo quando nós falamos de imobilizado, porque lá eu dei o conceito de planta portadora. Não é verdade? Agora que eu me lembrei, ó, tá vendo? Vocês estavam me enganando aí. Agora que eu me lembrei, então nós já falamos um pouquinho sobre isso. Certo? Muito bem, então já temos aí um passo à frente, ó. Então, a atividade agrícola, então, é o gerenciamento da transformação biológica. Tá? O que é transformação biológica? Olha aqui, ó. Transformação biológica. O que é a transformação biológica? Então, quando a gente fala aqui, ó, de atividade agrícola, ele está gerenciando essa transformação biológica, que é o quê? Compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e procriação que causam mudanças qualitativas e quantitativas no ativo biológico. Tá? Ou seja, então, o nosso ativo biológico ele cresce, ele vai se desenvolver, ele vai florescer, e aí você tem gerar frutas, gerar outros produtos como nós vimos, e isso acontece ao longo do tempo. Tá? Então, a atividade agrícola é gerenciar essa transformação biológica. Tá? É esse gerenciamento. Ele fala aqui, então, é o gerenciamento dessa transformação biológica e da colheita de ativos biológicos para venda
se for para estoque, ou para conversão em produtos agrícolas, tá? Ou em ativos biológicos adicionais pela entidade, porque eu posso pegar esses ativos biológicos e transformar ele em novos ativos biológicos. Isso também pode acontecer, tá? Então, esse é o primeiro conceito. Então, atividade agrícola é o gerenciamento da transformação biológica, colheita de ativos biológicos. Basicamente é isso. Para venda, conversão em produtos agrícolas ou para outros produtos, para outros ativos biológicos, tá? A planta portadora, pessoal, nós já falamos de planta portadora. Vocês lembram do conceito de planta portadora ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. O que vocês lembram aí do conceito? A planta portadora é um exemplo, né? A árvore frutífera é a planta portadora. Agora, o produto biológico é a fruta. Isso. Basicamente está correto, é isso mesmo. Tá? Então, é esse mesmo conceito. Por quê? Quando a gente pega a planta portadora, ela vai estar... a planta portadora ela é tratada como imobilizável, diferentemente do ativo biológico. Então, por isso que a gente viu no início dos slides aqui a exceção, né? Então, olha só, a planta portadora, veja só, então, ele fala assim, lá nos slides que a gente viu. Então, o CPC 29 é aplicável a esses itens, exceto, aí um deles é a planta portadora, porque a planta portadora é tratada como imobilizado, tá? Então, esse é a diferença. Então, a planta portadora é uma planta viva, tá? Então, isso é importante, é uma planta viva. Ó, é utilizada na produção ou fornecimento de produtos agrícolas. Então, aqui nós estamos falando, por exemplo, da laranjeira, da macieira, da mangueira, enfim, da parreira que a gente já viu aí. Então, todo o procedimento, todos os produtos, né, que estão, digamos, de alguma forma, atrelado aí ao fornecimento de produtos agrícolas. Ó, é cultivada para produzir frutos por mais de um período. Por quê, pessoal? Então, esse item aqui é importante porque, assim, é aquela coisa da máquina. A gente já falou no imobilizado. Por que você compra uma máquina? Eu devo registrar essa máquina como ativo imobilizado se ela tem uma vida útil superior a 1 ano. Se ela não tiver essa vida útil superior a 1 ano, então eu tenho que fazer uma outra classificação, porque ela não tem a característica de imobilizado. Então, a planta portadora, por ser tratada como imobilizado, vejam que ela dá a mesma característica. Ela diz que o ativo precisa ter vida útil superior a 1 ano. Ó, ele fala aqui, ó, é cultivada para produzir frutos por mais de um período, por mais de 1 ano. Essa é uma condição para ser ativo imobilizado, correto? E o C, ele fala aqui, ó, tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto pela eventual venda como sucata. Então, aqui tem o CPC 8 que dá essa diferenciação aqui. Por que isso, pessoal? Porque, veja, se eu compro, a gente até já falou isso, então você está na beira da estrada, você vê, principalmente no interior, aí, ou no início das rodovias, é comum você ver caminhões vendendo aquelas mudas de planta, né? Então, você vende lá muda como é que chama? Jabuticaba, é bastante comum, pé de laranja, limão, é bastante comum. Você vê aquelas mudinhas. Vejam que esses itens aí, eles não são... É uma planta viva, mas ela não é uma planta portadora. Por quê? Porque ela está sendo vendida, então ela é estoque. Aquela planta, ela é estoque, certo? Então, ela tem uma característica diferente do que essa daqui, ó. Porque, ó, você só tem, digamos, a planta ela só vai ser uma planta portadora quando você só vai vender em casos assim, sabe, em situações, digamos, adversas. Por exemplo, por força maior. Vou dar um exemplo que foi dado na última reunião do Sindiconte, que eu achei muito interessante. A pessoa que deu a palestra, pessoal, ela era especialista. Ela trabalha basicamente, ela está no Mato Grosso do Sul e trabalha basicamente com fazendas, tá? Bom, ela disse o seguinte, que, por exemplo, ela deu o seguinte exemplo, teve um evento em Limeira, acho que foi Limeira, se não me engano, foi interior de São Paulo, alguns anos atrás. O que acontece? Os pés de laranja daquela região, eles pegaram uma praga, tá? E por conta dessa praga,
eles tiveram que pegar uma boa parte, não 100% da produção, ou melhor, não 100% da plantação, mas uma boa parte das árvores eles tiveram que cortar. Você percebeu? Então, a árvore pegou lá um determinado, uma praga, um fungo, alguma coisa do tipo, eles tiveram que cortar os pés de laranja. Cortaram praticamente todo. Teve lugar que provavelmente deve ter cortado tudo, mas lugares, quando era muito grande, eles tiveram que cortar alguns lotes, alguns pedaços dessa plantação. E veja que, nesse caso, para que você vende essa madeira? Você vai vender somente como sucata. Por quê? Porque é uma venda eventual. Você não consegue pegar um pé de laranja desse tipo e falar assim, puxa, eu vou continuar minha plantação, vou continuar vendendo. Não dá para fazer isso, tá certo? A partir do momento que você tem lá uma praga, você tem que eliminar todos aqueles pés, você vai vender como sucata, porque você não tem mais o que fazer com aquela plantação. Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Certezas? É isso que eu ia perguntar. Da sucata. Então, quando seria sucata? Mas o professor acabou de falar, é isso que eu ia perguntar. A sucata é quando você... É uma venda eventual. Por exemplo, você tem determinadas plantas, Marcelo, que ela chega num certo momento da vida da planta, né? Que ela não consegue mais produzir. Entendeu? Por exemplo, teve um exemplo que foi citado, o cara falou assim, meu pai tem granja, tal, tinha granja, não sei o quê, e assim, nós vendíamos ovos, então aquela granja lá, aquelas galinhas que estavam lá na granja, o objetivo delas era colocar ovos, porque nós vendíamos ovos, né? Eu falei assim, só que a galinha, ela vai botando ovo, porque aí você está falando de produção, né? E chega um certo momento que aquela galinha está cansada. Ela está exaurida. Por isso que a gente faz a exaustão, né? Ela está exaurida, ou seja, ela já não tem mais a mesma produção, já não consegue mais ter o mesmo... E aí você vende essa galinha. Você tem duas situações. Ou você vende ela, digamos, abatida como frango, lá como carne, né? Enfim. Ou você vende ela, a galinha em si, como sucata. Entendeu? Então, esse seria um exemplo. E esse caso das laranjas também, né? Esse foi um exemplo real que aconteceu no interior de São Paulo. Então, isso acontece. Professor, pode falar. Tenho uma dúvida. No caso da plantação, aí você tem um ativo, né? Aí tem que fazer depreciação, tudo. Como que faz quando você vai cortar um pé de árvore e tal, como você faz a baixa do ativo? No contexto geral da plantação, como que é? Não, então, vamos lá, você está falando assim, se eu estou entendendo, o que você está dizendo eu tenho eu estou eliminando uma árvore, mas eu tenho uma plantação inteira, é isso? Basicamente é assim, você tem que ter uma questão de controle, tá? Uma coisa que foi muito falado nessa palestra essa semana passada, na verdade, é a questão do controle. Então, você tem que ter muito controle da quantidade de pés de laranja que você tem, esse tipo de coisa. Cada pé de laranja tem uma marcação, né? Basicamente. Agora, quando você tem uma plantação muito grande, então você vai tratar aí por lotes, digamos assim. E aí, se você for dar baixa, o ideal seria você dar baixa em partes desse lote. Se você tem a identificação por pés, do tipo, olha, eu tenho 1000 pés, então eu estou matando um. Quando você comprou a muda. Claro que você tem um período de maturação dessa plantação, até chegar num valor adequado, né, que efetivamente ele passaria a ser, digamos, ativo biológico. Tá? Quando inclui os custos, né? Exato, porque você compra ele e depois você vai até ele chegar, veja, ele seria uma espécie de ativo, digamos, imobilizado em andamento, certo? Certo. Vamos lá, eu sei que a gente não compra dessa forma, mas vou dar um exemplo. Vamos supor que você comprou 1000 sementes. Você não compra assim, mas vamos supor que foi isso. Você comprou lá 1000 sementes ou 1000 pés, né, 1000 mudas e plantou essas 1000 mudas. Tá, então você tem 1000 mudas.
E depois você vai ter o custo que vai sendo gerado até ele chegar no ponto de produção, né? Ele vai sendo agregado ao custo. E tem mais um detalhe, hein, pessoal? Normalmente, a primeira produção é descartada. Pelo menos para uva é assim. Para uva é assim. Não sei se para todas as frutas. No caso de laranja, talvez não. Mas na uva, sim. A primeira produção que ele dá no vinhedo, você elimina. Porque a uva vem muito amarga. Normalmente, ela vem muito, muito ácida. Então, por ser a primeira produção. Tá? Isso é normal. Enfim, então você tem o custo desse descarte também, ou minimizar esse custo vendendo essa produção aí. Tá? Agora, você teria que fazer uma estimativa, Marcelo. Porque, por exemplo, vamos lá, você tem 10 hectares de plantação de laranja. Você está matando, sei lá, você está matando 300 metros quadrados. 20 metros quadrados. Ali dentro você tem uma certa quantidade de pés de laranja. Então, o que eu entendo é você tem o custo total do pomar e ali você teria que fazer uma proporção para saber os valores que você está eliminando. Entendeu? Porque você não vai ter o valor individual. Certo. Mesma coisa a galinha. Quando você compra X quantidades, tá certo? Só que eu não sei se vocês já tiveram acesso, já viram. Por exemplo, eu já tive vários primos, tios que tinham granja. Então, eu lembro quando eu era moleque, eu ia nas granjas lá, ajudava a vacinar. Hoje, para você vacinar, é muito fácil. Você põe a vacina na água. Na época, você tinha que pegar os pintinhos e ficar pingando no olho. A vacina era uma gotinha no olho. Então, você imagina fazer isso com milhares de pintinhos, cara. Era muito, sabe? Você gastava um tempo muito grande fazendo isso, né? E sem contar o seguinte, veja só, tem um outro fator importante. Como que você faz inventário físico nas galinhas? Veja a dificuldade, porque elas estão soltas lá. Então, você vai ter que fazer um confinamento numa proporção menor e ali dentro você vai ter que... Mesmo fazendo esse confinamento, fica difícil. Eu tenho um relato de um auditor, um colega, que eles foram fazer lá o inventário, eles não conseguiam fazer. Sabe? Foi de um aluno. Sabe o que eles fizeram? Eles batiam foto. Eles fizeram pequenos lotes assim e batiam fotos daquele lote. Batia a foto e depois eles contavam na fotografia. Porque não tem como fazer. E aí a mesma coisa era baixa. Então imagina, você comprou, sei lá, você tem X mil galinhas, morreram 2, como é que você dá baixa? Entendeu? Então você vai ter que ir controlando esse ativo no início e no final do período, a não ser que seja venda, né? Para você ir tentando fazer isso de forma proporcional. Tá? Tudo bem? E com relação a pé de... Você viu aqueles pés de eucalipto que fica 20 anos para crescer? Então, o eucalipto... Deprecia em 20 anos? Não entendi. Deprecia ele em 20 anos? Então, não, mas você tem que pensar o seguinte, para qual a finalidade do eucalipto? Porque, olha só, o eucalipto ele tem valor justo aqui no Brasil, né? E depende da finalidade, a partir do 6º ano. Então, porque ativo biológico aqui vocês vão ver que eles têm que ser mensurados pelo valor justo. Mas ele só tem valor justo a partir do 6º ano, antes não tem. Então, da plantação até o final do 5º ano, você tem que fazer uma estimativa de valor justo. Então, da plantação até o 6º ano... Você não faz nada com ele. Não serve para nada. Entrar custo é ativo em andamento, é imobilizado em andamento. Basicamente. Porque você vai ter que ir colocando lá... você vai ter que ir... exatamente. Né? Então, você vai agregando aos custos aí. Lembrando que, assim, como você não tem valor comercial, ele não serve para nada. Você não consegue vender um eucalipto com 2 anos de vida. Não consegue. Não tem comprador. Não serve para nada, entendeu? Quer dizer, normalmente, pelo menos essa é a explicação que a gente tem, mas... eu vi uma reportagem no Globo Rural um domingo atrás, que tem um pessoal que está investindo em lotes de eucalipto e já tem contrato firmado de compra, né, do eucalipto daqui a 20 anos. Então, eles já sabem quanto que eles vão receber daqui a 20 anos. Normalmente, Marcelo, o eucalipto, claro que assim, depende da finalidade, mas via de regra o eucalipto você vende às vezes em menos tempo. O eucalipto cresce um pouco mais rápido.
Por isso que eu digo, depende um pouco da finalidade. Pode levar 20 anos, pode. Agora, você tem o Pinus, por exemplo. Aqui no Brasil, ele leva em média 13 anos. Tá? Você pega pinos europeus, por exemplo, ele leva em média 30 anos. Então, veja, durante até o momento em que ele está pronto para venda, claro que, eu vou falar assim, pronto para gerar benefício, você tem ali digamos ali, um ativo biológico e você vai mudando esse valor justo dele ao longo do tempo. Por quê? Porque você vai acrescentando essas coisas que você vai gastando nele ao longo do tempo. Entendeu? Então, assim, é algo em andamento, né? É algo que vai crescendo, né? E assim, o eucalipto é um caso interessante porque, como eu disse, você tem a partir do 6º ano e antes, basicamente, você não tem nada. Agora, imagina que claro, você teve o custo, mas você não tem uma geração de valor, porque ele ainda não está pronto para gerar benefício. Você percebe? Ele ainda não tem condição de gerar benefício econômico futuro. Né? Ele vai gerar no futuro, mas ele ainda não gera. Então, ele ainda não deve ser considerado como, digamos, pronto para gerar receita. Então, todo o custo que você tiver até esse momento, ele vai ser agregado ao custo dessa plantação. Né? E o eucalipto, até onde eu sei, né, eu acho, pelo menos, que você gasta menos com relação a insumos, esse tipo de coisa. Você larga lá, ele vai crescendo. Né? Diferentemente de você pegar aí uma parreira, né, as uvas lá, porque ali você tem que ter todo um tratamento, é um processo bem diferente, é uma planta bem delicada, então é um negócio bem complicado, né? Tá claro? Tá claro, pessoal? Muito bem. Então isso basicamente é o que nós temos o conceito aí de planta portadora, tá? Outra coisa é a produção agrícola. Então, isso aqui é importante, porque aqui a gente tem uma diferença aí, digamos, não só de avaliação, mas também já do registro contábil. Quando você tem a produção agrícola, ele fala é o produto colhido de ativo biológico da entidade. Vocês podem reparar que ele sempre fala no momento da colheita. Então, nesse momento, há uma separação. Ele deixa de ser ativo biológico e passa a ser produto agrícola, né? Ou, aqui ele está falando da produção, né? Mas ele passa a ser um produto agrícola, tá? E o ativo biológico, pessoal, é um animal ou planta viva. Então, se você tem lá um animal ou uma planta viva, é um ativo biológico. Ah, mas eu tenho ele para revenda no estoque. Beleza, é um ativo biológico, tá? Enquanto ele está vivo lá, é um ativo biológico. Oi? No caso, então, do eucalipto, ele é direto um ativo biológico, né? Desculpa, eu não entendi. O eucalipto é um ativo biológico direto, né? Porque ele não dá frutos, né? Ele é um ativo biológico. Ah, tá. O produto agrícola do eucalipto é a madeira, é a própria madeira em si. Madeira. É a própria madeira, tá? Então, esse momento entre essa produção agrícola, né, e digamos, assim, o momento de você fazer esse corte, ele vai diferenciar aquilo que é um ativo biológico daquilo que é um produto agrícola. É lógico, pessoal, que assim, o caso do animal, veja que assim a gente tem a chamada planta portadora, que está relacionada à planta, mas não tem o animal portador, tá certo? Então, isso é uma coisa diferente. Todos os animais eles são considerados como ativos biológicos, tá? E as plantas não. Ela pode ser, dependendo do caso, ela vai ser produto agrícola ou vai ser planta portadora, e aí a gente precisa fazer uma análise de cada um desses itens, porque isso é importante, tá? Professor, no caso, o feijão, quando você planta, você arranca o pé para tirar o feijão, né? O grão. Sim. Ele seria um produto agrícola. Ele é um ativo biológico, ele é um ativo biológico. Enquanto ele Porque quando você quando você arranca o feijão, eles pegam o grão e o resto não serve mais, né? Não serve. Então, o que você tem ali? Na verdade, você tem, veja só, o feijão, ele é um ativo biológico, tá? Porque você planta o feijão e na hora de colher, a planta ali do feijão não serve mais, como você falou, tá? Então, aquilo vai acabar morrendo, né? Então, até o momento da colheita, você tem um ativo biológico. No momento em que você colheu, o feijão ele vai ser um produto agrícola, tá? E o que sobrou, ele vai morrer, vai deixar de existir.
tá? Isso vale não só para o feijão, mas uma série de outras culturas, né? Uma série de outros produtos aí que a gente tem, tá? E no caso do animal, pessoal, o que a gente tem? O animal, ou ele vai gerar o meu produto agrícola, vamos supor, se eu tenho uma vaca cuja finalidade é leite, tá? Ou eu tenho uma planta que vai gerar fruta. Então, aí nós temos o ativo biológico, né? Ou seja, a fruta que está na planta, na verdade. Então, nós temos o ativo biológico. E a transformação biológica nós já falamos, né? Se vocês pegarem aí, olha, eu passei nessa pandemia, por enquanto aí, tenho passado por uma transformação biológica bastante grande, né? Não sei vocês aí, vocês passaram também, não? Eu sei qual é essa transformação biológica, lindo mais, né? Logo no começo da pandemia, eu ouvi dizer que essa coisa de ficar em casa, como é que chama? De isolamento social, tal, é tudo coisa do governo, sabe por quê? Porque o governo faz você ir lá no mercado, gastar o dinheiro comprando coisa que você comprava antigamente para um mês, você come em uma semana, né? Então, isso é para dar dinheiro para supermercado. Então, é assim, pessoal, eu acabei engordando aí nessa pandemia aí, não tem jeito. Porque, olha, eu vou falar, a gente come, hein? A gente come. Voltando às aulas agora, acho que eu vou tentar perder peso de novo, né? Olha lá, ó, olha o tamanho da criança ali, ó. Engordou também, né, Solange? Ela não passeia, só come. Distanciamento dos botões. É verdade, né? Enfim, o cachorrinho lá da Solange é um ativo biológico, certo? Não. Não? Bom, A lã dele é um produto agrícola. se fosse na China, seria um ativo biológico, certo? Não é verdade? Enfim. Dá negócio. Então, mas olha só. Esse cachorro, Solange, você comprou, você adotou aí ou você ganhou? Eu adotei, né? Quer dizer, adotei. Ela era minha amiga não pôde cuidar e eu... Então, mas a sua amiga, será que ela comprou? Ela comprou. Então. Comprei tudo. Então, veja, ela comprou. Os gatos que eu tenho, eu também comprei. Tá? Então, são gatos de raça e tal. Por incrível que pareça, um dos meus gatos, ele perdeu peso nessa pandemia. Ele devia ter... o peso ideal dele é em torno de 8 quilos. Né? Ele está pesando 6,5. Perdeu aí 1,5 kg aí. Né? Está estressado com você aí em casa. Oi? Ele está estressado com você em casa. Deve ser. Né? Você vê como o gato é sensível. O problema de ração. A ração ele não estava se adaptando muito bem à ração, estava comendo muito pouco, perdeu peso. A gente levou no veterinário e trocou a ração. Na verdade, antes de começar a aula, eu fui lá buscar a ração. Né? Mas veja, por que eu estou dando exemplo do gato aí do cachorro? O gato, ele nasceu lá. Então, eu tenho um gatil. Né? Ou seja, eu produzo, eu vendo gatos. Ou tenho um canil, vendo lá os cachorros. Tá? Esse gato e esse cachorro é o quê? Ativo biológico. Ativo biológico. O ativo biológico é a gata, né? Que produz. Vamos lá. A gata que gera os filhotinhos, ela é o quê? É o ativo biológico. É um ativo biológico, porque ela gera, teoricamente, vamos falar assim, o produto agrícola, em tese, né? No caso não é agrícola, mas ela gera o filhote. Né? E o filhote é o quê? Acho que não. É isso. Não pode ser. Ué, vai vender. Vendido. Você vende. É ativo. Estoque. Então, não sei agora. ele é estoque, mas é um ativo biológico. Se for fêmea, vai. Oi? Se os filhos tiver fêmea, vai ser a mesma coisa da mãe, né? Depende. O pessoal vende, mesmo sendo fêmea, macho, eles vendem. Eles chamam de matriz. Então, essa matriz, né, seja gato, seja cachorro ou outros animais, eles são ativos biológicos, porque eles estão gerando outros animais para venda. Embora sejam animais que estão no estoque, porque você vai vender,
ele não deixa de ser um ativo biológico. Ele é um ativo biológico. Porque ele passa pelo todo o processo de transformação que a gente viu biológico. Ele nasce, ele vai crescer, você vai ter todo um gasto com ele ao longo, você vai ter que fazer a castração, você vai ter que dar medicamento, a própria ração, até ele estar no ponto de venda. Tá? Você pode até comprar o gato antes de um certo tempo, tá? Mas normalmente eles só liberam os gatos, acho que a partir do 5º, 6º mês. Normalmente, quando você compra o filhotinho. Se eu não estou enganado. Oi? O tratamento seria, estou pensando aqui, o tratamento seria assim, mais ou menos assim. Você tem um canil, ou sei lá, tem um monte de gato para vender. Para você, ele é um ativo biológico. Aí a cria é estoque, para você que está para vender. Se eu comprar ele, sou um outro revendedor. Para mim, vai ser ativo biológico quando eu comprar ele. Então, mas nos dois casos, Marcelo, se for só o animal, se eu não estou enganado, ele está classificado no estoque, mas é ativo biológico. As duas classificações? Eu entendo que sim. Sabe por quê? Vamos voltar aqui no conceito de ativo biológico. Ó. Olha o que ele fala. Ativo biológico é um animal ou planta vivo. Entendeu? Quando que esse animal deixa de ser ativo biológico? Ele vai deixar de ser ativo biológico quando ele morrer, quando ele for para abate. Entendeu? Então, por exemplo... Então, se eu estou fazendo a contabilidade de um pet shop, por exemplo, que tem vários gatos lá e deu cria. Então, são os gatinhos estão à venda. Aí é o quê? Ativo biológico? Só que esses ativos biológicos, eles estão classificados lá dentro do estoque, mas são ativos biológicos. Porque você tem ativo biológico que está lá no imobilizado e você tem ativo biológico dentro do estoque. Ou no circulante, que seja. Pelo plano de contas referencial, eu estava olhando esses dias, ele não está necessariamente dentro do estoque, mas ele está lá no circulante. Entendeu? Então, você teria um ativo biológico lá no não circulante e teria um ativo biológico lá no circulante. Entendeu? Se for para venda, se você já sabe que é para venda, eu entendo que deveria estar dentro do grupo estoque. Ou, para diferenciar, se for o caso, deixar separado. Né? Aqui o Diogo está perguntando... Fala, Marcelo, desculpa. Isso é complicado, hein? É complicado. E mais ainda, o Diogo está perguntando como é feito o nascimento, como é feito o lançamento no nascimento do filhote. Porque você tem duas situações, tá? Na pergunta do Diogo aqui. Por exemplo, eu tenho um gatil, ou eu tenho um canil, né? Enfim, eu faço as minhas matrizes cruzarem para gerar novos filhotes. Tá? Então, você está efetivamente incentivando aquilo. Ao incentivar aí, então, você vai ter um nascimento maior. Agora, em tese, você tem um controle sobre isso, ou pelo menos tenta controlar. Agora, imagina que você tem lá, sei lá quantas mil cabeças de gado, e eles estão lá no pasto e, de repente, aparece os bezerros lá, você nem viu. Né? Você fica sabendo depois. E a pergunta é, como nós contabilizamos isso daí? Sim, é aquela fazenda que nascem por mês lá, sei lá, 100 cabeças de gado e corta não sei quantas. Que seja um, Marcelo, mas como é que a gente contabiliza cada nascimento desse? Então, acho que você vai compor o valor pelo custo, sei lá. Depende pelo do destino, que você teve na gestação da vaca, na gestação do... Vamos lá, Eu entendo que depende da destinação, não é? Exato, está correto. É isso que eu ia falar. Primeiro, por isso que eu ia falar, vamos separar em duas partes. Primeiro, o registro contábil. E o registro está atrelado à destinação, como o Marcelo falou. Então, qual a finalidade que eu tenho com esse animal? Eu posso... Então, eu vou explicar, Diogo. Né? Como o Diogo está falando aqui. Então, contra qual conta? Então, primeiro, para eu saber qual é essa conta que eu vou registrar, eu preciso saber a destinação. Tá? Vamos imaginar que nasceu lá uma vaquinha, né? E ela vai ser uma vaca leiteira. Eu quero que ela dê leite. Então, ela vai estar dentro do meu ativo biológico lá no não circulante. Tem um grupo de contas lá, ativo biológico, lá no não circulante. Tá claro? Bom, e qual a contrapartida? Pergunta do Diogo, eu passo aí para vocês. Qual a contrapartida? Alguém sabe?
Como é que é? Não entendi. Não, você, por exemplo, nasceu o seu bezerrinho lá, nasceu sua vaquinha. É. Debito ativo biológico, não circulante e credito o quê? Acredito, cara, tá na cabeça, eu não consigo falar. Ó, não, é simples. Diogo. Não seria patrimônio? Não entendi. Patrimônio? Então, olha só. Antes das novas normas aí, né? Antes das normas, antes do CPC 29, se vocês pegarem aí os livros do professor Marion, se eu não estou enganado, ele que escreve bastante sobre isso, né? O professor Marion, nos livros dele, que são anteriores ao CPC aqui, veja, você acabava registrando esses itens como reserva de lucro. Não, desculpa, reserva de capital. Entendeu por quê? Porque você tinha um aumento no seu patrimônio, mas você não teve gasto nenhum para aquilo. Certo? Vocês concordam? Assim, eu não tive nenhum... Eu tenho um benefício, mas eu não tenho um sacrifício. Eu tenho benefício, mas não tenho sacrifício. Percebe? Então, ele falava lá atrás, olha, você precisa classificar como... como é que chama? Reserva de capital, não reserva de lucro. Tá? Hoje, com as novas normas, então, Diogo, a gente, normalmente, o pessoal tem... o direcionamento é para a receita. Então, você vai debitar imobilizado e a receita, porque você teve um benefício ali. Embora você não teve o custo, digamos assim, de forma direta, mas você teve o benefício, então você tem que reconhecer como receita. Certo? Por quê? Porque, em outras palavras, você teve um aumento no seu patrimônio, é de sua propriedade, aí nós podemos falar na essência e na forma, tá? Enfim, e ele vai te trazer benefício econômico futuro, tá certo? E você tem um controle sobre ele, consequentemente, então, você tem uma receita, tá? Hoje, a gente considera isso como receita. Então, vou debitar lá, como se diz, ativo biológico não circulante contra a receita, tá? Então, quando você vende, você debita... Se você vender por um valor mais alto, você debita a diferença na receita. Tecnicamente. Mas isso vai acontecer automaticamente, né? Porque você debita... Você dá a baixa, né, no bem? Na hora da baixa, né? Porque assim, veja só, como o que você está me perguntando em outras palavras se eu vender esse animal mais para frente, eu tenho receita 2 vezes, não é isso? Uhum, isso. Em tese, você tem receita 2 vezes. Pensa bem, você hoje não tem nenhum... Vamos lá, pega a Solange, o cachorrinho dela. Ele é macho ou fêmea, Solange? É macho? É fêmea, eu acho. Menina. É uma fêmea. Então, vamos lá, ela teve lá um filhotinho, tá? Veja só, veja que neste momento do nascimento do filhote, o patrimônio da Solange, digamos assim, aumenta. Certo? Uhum. Aumentou. Então, você tem que reconhecer uma receita, porque houve um aumento no seu patrimônio. Tá? Tudo bem, a gente não tem a contrapartida, você não tem a relação custo-benefício, né? Mas, a princípio, receita. Mas eu vou tributar 2 vezes. Não, mas eu acho que aí eu não sei o aspecto tributário, mas eu acho que nesse momento não é tributado. Tributa quando ocorre a venda, né? Só para reconhecer mesmo. Só para reconhecer, exatamente. Então, nesse momento, não é tributado. Entendeu? Até porque, como o Marcelo falou, você tem um período de adaptação do animal. Em geral, esse período leva 2 anos. E aí, nesses 2 anos também, na prática, você tem que ver onde você vai classificar esse animal. Tá? E depois, na venda, vamos supor, então, vamos lá. Mas tem um outro detalhe também, né, Daniel? Qual o valor que você vai reconhecer como receita desse animal? Pois é. Você deve fazer uma estimativa do animal matriz, não? Aí normalmente, assim, dependendo do tipo do animal, a gente precisa medir o valor justo, né? Claro que tem determinados animais que assim, não é tão fácil você medir esse valor justo. Por quê? Porque ele acabou de nascer, e aí como é que você faz? Será que, dependendo do animal, ele já tem mercado? Porque tem animais que, assim, recém-nascido você já pode comercializar, porque tem gente que compra. Então, você já tem um valor justo, então você já teria o valor. Quando não for o caso,
Então, você tem que esperar um pouco para ele chegar a atingir um certo momento para você poder fazer esse registro contábil ou fazer uma estimativa. Tem que ser via estimativa. Tá? Não dá para ser... Mas aí também, no caso, por exemplo, a pessoa sempre vende um animal de uma determinada raça, então ela já sabe o preço, né? Sim, exatamente. Por exemplo, eu comprei o meu gato, tá? Vamos supor que você vai comprar aí, sei lá, um Sphinx. Conhece o Sphinx? Aquele gato que não tem pelo nenhum. Parece um morcego. Já viram esse gato? Já. Já viu? É feio, né? Quando você vê ele de pertinho, é até bonitinho. Assim, ele tem uma pelugem. Ele tem um pelo, mas é muito fininho, né? Ele parece. Depois procura na internet aí, você vai ver. O gato parece um morcego. As pessoas acham horrível, né? Mas quando eu vi pessoalmente, eu até gostei. Bom, um Sphinx recém-nascido, um filhotinho, está em média R$5.000. É louco. 4 mil, 5 mil reais, tá? Então, veja, é lógico que quando você compra, muitas vezes você vai no gatil e você já compra o gato recém-nascido. Ele não vai te entregar ainda. Você percebe? Ele não vai te entregar. Por quê? Porque ele vai cuidar, porque tá mamando, e a castração, né? Pode ser feita a partir do 4º, 5º mês. Tem gente que faz antes, mas não pode. O certo é 4º, 5º mês e é só dali, então, que você vai pegar. Mas você já pode comprar antes, como se fosse um adiantamento que você faz para a pessoa. E no momento que ele nasce, nesses casos, por exemplo, de cachorro, de gato, eu acho que gado também, você já tem um valor estimado para o nascimento desses animais. Você já sabe. Olha lá, a Solange viu lá no celular, né? É que o pessoal que faz esse tipo de comercialização já tem o mercado, já sabe, né? Já tem sabe. O valor, né? Exatamente, o pessoal já sabe. Então, tecnicamente, ali você já teria um ganho. Quer dizer, você já teria um aumento no seu patrimônio. Uhum. Tá? Enfim, na verdade, se a gente for pensar bem, faz bastante sentido você lançar contra reserva de capital, né? Por quê? Porque houve um aumento no seu patrimônio, mas você não teve uma despesa correspondente. Percebe? Só que você tem que lembrar que se é um animal que você está cuidando para o nascimento dele, então você teve o gasto aí, você teve o custo para a manutenção da matriz, da mãe, vamos falar assim, né? Você teve lá ração, medicamentos, você teve uma série de gastos para que esse filhote fosse gerado, entendeu? Então, esse filhote, de certa forma, ele também, digamos, ele... Então, debita estoque, Oi? Debita ativo e acredita que é reserva de capital? Não, antes era assim, hoje o CPC indica acreditar receita. Já direto? Eu vou ver se eu pego um modelinho de contabilização para mostrar para vocês como é que é feito isso, né? Até onde eu sei, hoje o pessoal está lançando como receita. Porque antes, como eu estou dizendo, era reserva de capital. Não sei se tem gente ainda lançando como reserva de capital, tá? Enfim, mas faz sentido. Depois... Oi? Daí depois, quando você vende, você tem que fazer um ajuste, né? Tem que jogar para... Você faz o ajuste. Agora, se você, por exemplo, já lança ele como, digamos, uma receita no momento, a Daniele falou da tributação. Vamos imaginar que você pode até ser tributado naquele momento, tá? Mas vamos supor que depois você vende esse animal. E aí você vai ser tributado só pela diferença que ele gerar para você, em tese. Né? No caso de empresa do lucro real, né? Teria esse trâmite. Exatamente. Pelo presumido ia ficar para trás. Exatamente. Né? Mas no lucro real eu entendo que deveria ter o ajuste e você tributar depois lá na frente. É diferente. Mas talvez tenha muita gente que ainda lança como reserva, porque você não sabe se ele vai morrer, o que vai acontecer com ele, né? Exatamente. Por isso que eu falei para você que tem um tempo de adaptação, normalmente 1, 2 anos, justamente por isso. Porque, vamos supor, nasceu lá um bezerrinho. Você não sabe se ele vai vingar. Você não sabe, quando eu digo vingar, você não sabe se ele vai se desenvolver o suficiente para depois você engordar ele para vender. Você não sabe. Mesma coisa no nascimento do gato, de um cachorro para venda. E, claro, nós estamos falando de outros animais, né? Nós podemos estar falando de pato, podemos falar de galinha, de galo, de qualquer outro animal, né? Então ele tem um tempo para que ele possa efetivamente ser comercializado. Mas se eu reconheço a receita, quando ele nasce, eu não posso reconhecer a perda se ele morrer?
lá do ativo. Em tese, por isso mesmo que você tem um tempo aí. Mesmo que você reconheça ele depois lá como custo, como reserva de capital, também pode ocorrer essa situação. Entendeu? Eu tenho um exemplo aqui que depois eu passo para vocês. Tá? Vou ver se eu consigo... Quer dizer, eu acho que eu tenho lá o exemplo do registro contábil, como que a gente vai fazer esse lançamento. Tá? Então, a Solange já viu como é que vai ser os exercícios de ativo biológico, né, Solange? Hein, professor? Oi, diga lá. No caso aí, que nem a Daniela está falando de reconhecer já com receita, e depois, se tiver uma morte, tal, você joga com perda. Só que aí cai aquele tal negócio, né? Que o contador é sempre o último a saber. Aí você reconhece como receita. Aí lá no final do ano, você vai falar assim, pô, mas e os gado? Ah, morreram 30. Mas você não me falou nada. E aí? Aí você teria que reconhecer a perda lá no final do ano. Só que assim, é o que você está falando, Marcelo. Um dos pontos que a gente discutiu muito na última reunião lá no sindicato foi justamente, nesse caso de ativo biológico, foi justamente a questão do controle. Tá? Tem que ter controle. Não dá para a gente, digamos, fazer aí um processo de, como eu posso dizer, de você registrar o ganho do animal no nascimento e depois o cara simplesmente lá da fazenda não informa você que o animal morreu. Você tem que ter controle. Se não tiver controle, meu querido, sem chance, não vai funcionar. Isso quando não vende por fora, sem avisar nada, quando você vai ver não tem mais nada. Mas aí, Marcelo, eu diria para você assim, que não precisa nem ser, digamos, animal, né? Não precisa nem ser ativo biológico, porque isso acontece com pequenos empresários aí, ou empresários de pequena empresa, isso acontece com imobilizado, com imóveis, com qualquer coisa. Não é verdade? Acontece com qualquer coisa. Então, é difícil ter esse acompanhamento se você não tiver controle. Realmente não dá. Tem que ter controle. Tá? Tudo bem? Bom, então falamos aqui da produção agrícola, o ativo biológico e a transformação biológica. Aí ele vai falar de despesa de venda, ele dá esse conceito de despesa de venda aqui, porque ele vai falar do valor justo, e no valor justo ele sempre vai falar o valor justo menos as despesas de vendas. Então, o que são essas despesas de vendas? São despesas incrementais, diretamente atribuíveis à venda do ativo, exceto despesas financeiras e tributos sobre o lucro, que é o imposto de renda, contribuição social e despesa financeira. Qualquer outro gasto que você tenha para vender esse ativo, então ele é uma despesa de venda. Por exemplo, às vezes você vendeu um animal que você vai entregar, a entrega fica por sua conta, você tem o frete, despesa de venda. Tá? Você tem, vou vender, mas eu tenho que vacinar o animal, então o veterinário, então despesa de venda. Tá? Ele fala também muito em grupos de ativos biológicos. Tá? Pessoal, essa questão de grupos de ativos biológicos aqui é o mesmo conceito que a gente tem lá atrás, que nós vimos na aula passada, de grupos de ativos intangíveis. Eu vou separar. Tá? No meu registro e na minha classificação no balanço, eu vou fazer a separação. É um conjunto de animais ou plantas vivas semelhantes. Então, laranja é um grupo, depois é um conjunto, depois eu tenho, sei lá, então eu tenho vaca, eu tenho galinha, eu tenho os bezerros, mas é vaca. Não, mas ainda não está no ponto, são diferentes. Então, são conjuntos específicos de animais, tá? Ele fala isso porque em certos momentos você vai ter que fazer essa separação. Alguém ia perguntar? Eu estava comentando aqui que o César falou, não estou entendendo nada. Eu falei, mas nem eu, porque eu não trabalho com isso aí é muito... Está viajando, César? Eu entendi mais ou menos como é que é, mas eu digo, para fazer com bastante certeza, prática, isso daí. Não tem como. Esse aqui a gente vai fazer exercícios... na verdade, eu já pensei nisso desde a semana passada. Aqui tem que ser um pouco mais prático, né? Porque, por exemplo, no imobilizado, a gente teve uma lista de exercícios grande, mas assim, você tem, como eu posso dizer, o conhecimento do imobilizado já é bastante comum. O ativo biológico não é comum para todo mundo. Então, a ideia é a gente fazer alguns exercícios um pouquinho diferentes aí nesse caso, né? Fazer a questão teórica também, exercícios teóricos, mas também alguma coisa um pouco mais prática de como seriam esses lançamentos. Porque é assim, César, eu vou falar para você,
não é uma coisa tão simples para nós que não trabalhamos com isso no dia a dia. Sim. Né? Eu dei aula na Trevisan e tinha uma menina lá que, assim, ela é especialista. Olha, eu vou ver se eu tenho o contato dela, se vocês quiserem. Né? Assim, ela era controller, ela era, assim, assistente não, ela já era praticamente, você tinha o controller, lá eles tinham dois, né? Você tinha o controller e o chamado Grand Controller. Eles chamavam de Grand Controller. Né? Era uma empresa multinacional e, assim, essa menina sabia tudo de ativo biológico. Tá? Eu vou ver se eu tenho um contato com ela, quem sabe ela dá uma aula para a gente aí, né? Ela realmente manja muito do processo prático mesmo. Porque, olha só, todo esse processo que a gente está vendo aqui, ainda você tem que levar em consideração que você vai exportar isso aí. Ou você vai importar isso aí. Entende? Então, toda a dinâmica que a gente já tem nesse ativo biológico, acrescenta isso os processos de importação e exportação. Eu fico pensando que é o assunto que mais me interessa, a tributação disso tudo, né? Então, aqui você tem alguns casos, diferente, viu, Solange? Porque você tem tributações aí específicas, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, porque em alguns casos aqui, você tem a questão do regime de caixa, você tem uma questão que você tem subsídio do governo, né? Então, você tem uma série de detalhes. Ó, o Diogo está comentando aqui que a tributação é de acordo com o NCM. Não só de acordo com o NCM, viu, Diogo? Porque nesses casos aqui, você tem muito incentivo do governo. Então, você tem redução, você tem uma série de detalhes aí. Tem uma série de detalhamentos específicos quando a gente fala de ativo biológico. Por quê? Você imagina, o Brasil, o pessoal costuma falar que o Brasil é o celeiro do mundo. Já ouviram falar dessa expressão? Né? E por quê? Porque é um país que produz muito e vende muito. Tudo que produz aqui, basicamente, vende. Quer dizer, não 100%. A banana, por exemplo, a gente produz muita banana. Né? Isso, ó, o Diogo está dizendo aqui que vai pelo NCM e depende da atividade da empresa. Está correto, é isso mesmo. Então, você vai ter uma diferenciação aí em termos de tributação. Mas, por exemplo, pessoal, a nossa banana, ela não é exatamente... Assim, vocês já viram que a banana tem aquelas manchinhas pretas, não tem? A banana que tem essa manchinha preta, aquilo, na verdade, é uma doença que dá na banana, ou a banana, em tese, acredito que já seja contaminada com aquilo, e esse tipo de banana não se vende, não, quer dizer, não vende, não exporta, né? Pensando em exportação, não é exportada. Porque, assim, eu já fui para os Estados Unidos e comprei uma banana uma vez no supermercado. Cara, a banana parecia aquela maçã, a mesma maçã, é a mesma coisa. Já viram a maçã da Branca de Neve? Aquela maçã bem vermelha, grande? Então, né, gigante. Você vai no Chile, né, César? Na hora que você pede uma maçã lá, é uma coisa impressionante. E por... Na Europa, as frutas são tudo... Parece fruta de plástico. De né? Parece que é de plástico, de vidro, é uma coisa impressionante. E você vê, e a banana que a gente come aqui não tem essa característica. Certo? Por quê? Porque é uma banana que você não consegue exportar. Mas não deixa de ter, digamos, as características que nós temos aqui em termos de contabilização, em termos de registro contábil. Tá? Então, esse é um fator importante. Mas, assim, eles falam que o Brasil é o celeiro do mundo. Tudo que produz aqui a gente vende para fora, né? Com algumas exceções. Mas, assim, para isso, o governo investe bastante. Tá? Hoje a gente tem muitos, digamos assim, o nosso PIB... O Brasil não é, digamos assim, uma catástrofe total, digamos assim, porque nós temos o nosso agronegócio que segura fortemente o Brasil. Por quê? Porque nós, assim, a gente vende couro para a Itália, por exemplo. Tá? A gente vende couro. Então, a gente está vendendo um produto agrícola. Certo? Então, você tem o gado, do gado você faz o couro de vaca lá, né? O couro, né? Porque pode ser de jacaré, enfim, pode ser de outras coisas. E aí você vende isso para a Itália. A Itália vai e manufatura. Ela produz o sapato e vende o sapato para a gente 3 vezes mais caro. Então, a gente vende muitos produtos in natura. Tá? E para que isso aconteça, o governo dá muito subsídio para isso. Muito subsídio. Tá? Bom, então esses casos, nós vamos ver, eu vou ver se eu consigo trazer, não tem na norma, tá, Solange? Mas vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa em termos de tributação, tá?
Bom, então, o grupo de ativos biológicos e a colheita. Deixa eu só ver o próximo slide aqui. Ele fala aqui aquilo que não é planta portadora e a colheita, que é a extração do produto, ou seja, ir lá na planta portadora e extrair o fruto. Tá? Então, é a extração do produto de ativo biológico ou a cessação da vida desse ativo biológico. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Né? Então, vamos parar para o café um pouquinho. Né? Daqui 20 minutos a gente volta, então. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Eu vou encerrar aqui a reunião e daqui 20 minutos, então, a gente volta nesse mesmo link. Tá bom? Valeu!